Olá, meu nome é Adriana Meyer, eu sou psicopedagoga e analista comportamental. Eu venho hoje aqui trazer para vocês um pouquinho de reflexão do que é exatamente uma análise comportamental. Como que ela pode te ajudar? O que é fazer dessa análise um instrumento e uma ferramenta para você melhorar no seu dia a dia? Trago aqui uma conversa que vai ser um pouquinho rápida, mas só para dar essa introdução. A introdução do que é um teste comportamental, vocês vão ver agora. Toda vez que a gente fala do comportamento, a gente pergunta: você se reconhece no seu comportamento? Mas não é aquele de eu tô alegre ou só no dia a dia, mas as reações que você tem nas mudanças. Você consegue prever essas reações, controlá-las, dominá-las, tirar o melhor delas? Ou, pelo menos, interferir de um modo em que oscile, mostrando suas sensações, mas de uma forma que você aproveite ou interfira positivamente na questão? Reconhece seus pontos positivos? Eu não estou falando nem quando muda tudo, mas aqueles pontos que você fala, esses são os meus pontos fortes, eu preciso trabalhar com eles. Ou pelo menos você sabe trabalhar bem seus pontos de melhoria? Sabe quais são as vantagens de mexer nele? Para todas essas perguntas, para esse olhar para você, a gente trabalha com análise comportamental. Por quê? Porque ela entende as suas tendências, porque ela reconhece também as suas habilidades, os seus talentos, favorece muito os seus momentos para você encontrar motivação para continuar. Desenvolve relacionamento interpessoal. O meu eu significa uma postura clara e até algumas vantagens em relação aos nós. Cria habilidades e necessidades básicas, né? Para você ver a situação e conseguir fazer uso da sua posição naquela situação. Reconhece um ambiente propício para você, porque é um estudo, é um mapeamento do que você precisa para estabelecer conexões, para estabelecer positividade e até mesmo para reagir sob pressão. Um controle, uma capacidade de lidar com as mudanças e com as questões voláteis dos ambientes que você está. Todo esse conjunto, todo esse teste, ele vai te desenvolver na questão da autoestima. A gente passa por um autoconhecimento e aí você tem uma possibilidade de autodesenvolvimento, uma vez que você se conhece, e principalmente se aceita, vendo o que é para você e por que é daquele jeito para você, e isso evolui para uma ótima autoestima. Não é um mundo perfeito, mas é o que você, no mínimo, merece para viver bem. E aí vem uma questão funcional. Como que funciona isso? Como que eu posso criar uma base para desenvolver isso? Através de um teste. Você tem lá vários itens que você vai responder, num tempo de 10 minutos, em um modelo de teste que existem vários, mas eu vou falar aqui do DISC, né, do Test Assessment, e esse teste vai trazer para você alguns itens, né, que são alguns algoritmos, que o próprio computador traça esse perfil, não é um teste de revista que você lê e depois você define, é um teste computado e faz uma linha, né, da sua postura, do seu comportamento, das suas facilidades, das suas questões pessoais, e aquilo você vai ler ou pedir um apoio, né, para ter uma devolutiva e ver se faz sentido para você ou não. Então, na verdade, nada mais é que um mergulho intenso em você. Porque ali vão ter informações que é você quem vai dizer se faz sentido ou não. Mas ela desperta um olhar para aquilo que às vezes você nem tinha imaginado que era uma postura sua. Ou até tinha imaginado, mas não tinha tido tempo de refletir,
Questões assim. Você vai encontrar nesse teste o resultado baseado em 4 perfis comportamentais. O teste assessment, que é o teste que eu estou falando para você, de novo, existem várias opções, mas ele tem o caso do executor, do analista, do comunicador, do planejador, ou congruências de outras, de uma dessas ou de várias dessas misturadas. O que eu quero dizer? Que quando você pensa nesses 4 comportamentos, a gente tem os 4. Eu sempre tenho alguma coisa de planejador, eu sempre tenho alguma coisa de executor, mas eu tenho oscilações no grau de acesso que eu faço do nível que eu escolhi. Isso não é complicado, mas você pode, mesmo sendo teste, saber que não existe nenhum melhor. O que faço com o uso do conhecimento desses perfis é que é o melhor. E, principalmente, o seu perfil, ele tem as características que fazem sentido para você. E uma vez que você reconhece por que faz uso delas, esse sentido, ele passa a ser o norte do seu trabalho. Nossa, que confusão! Não é confuso. É uma delícia trabalhar com teste comportamental. Ele faz diferença para a sua vida, ele faz muitas diferenças para o seu emprego. Sabe aquela pessoa que é contratada e depois de um mês ela fala, o que eu estou fazendo aqui? Ou sabe aquela pessoa que contrata o outro e depois de 15 dias ela fala, gente, por que eu contratei? Ele não é o que eu imaginei. Na verdade, a gente é sim o que a gente escolhe ser. E não é uma questão de enganar o outro ou não, é uma questão de saber ser claro no que se pretende e, principalmente, na minha personalidade e como que eu dou o meu melhor. Bom, se eu não esclareci muito, porque eu falei uma série de coisas, vale a pena a gente pensar nesses 4 perfis, só para você ter uma ideia do conhecimento. Mas eu não vou fazer um vídeo falando dos 4 de uma vez só. Eu vou começar hoje falando um pouquinho do comunicador. Quem é o comunicador? O comunicador, ele é uma personalidade que gosta de conviver com muitas pessoas. Você conhece alguém assim? Você já viu alguém ou você se sente assim? Uma pessoa que quer fazer as coisas diferente, mas envolvendo quem está à sua volta. Ele gosta do convívio social. Ele faz relações com muita facilidade. Relações que eu estou falando aqui são interpessoais. Ele busca resultado pelo reconhecimento dos outros, porque as pessoas que estão em volta dele estejam envolvidas, estejam cientes do que ele está fazendo e, principalmente, se sintam também engajadas. Um comunicador nato, da gema, nunca, em hipótese alguma, ele quer fazer as coisas sem entender por que ele está fazendo e o que ele vai trazer de benefício para as pessoas. Muitas vezes, ele até desenvolve um trabalho, aliás, ele participa pouco do desenvolvimento do trabalho, mas no final ele é capaz de representar aquele trabalho com uma propriedade incrível, porque o outro faz parte dele. Ele sente uma grande vantagem estar com os amigos, estar com o próximo, estar com a sua equipe, fazer parte dessa equipe. E essa questão, às vezes, no desequilíbrio do comunicador, traz alguns cuidados. É muito fácil essa postura despojada ser reconhecida como uma certa irresponsabilidade, ou mesmo ele se tornar meio impaciente, porque o que ele não agrada, o que não faz sentido, o que ele não gosta, ele acaba procrastinando, deixando para depois. Às vezes ele parece aquela pessoa mais rebelde da família, porque ele está sempre querendo entender e criar coisas novas e envolver todo mundo nessa criação. Ou até um pouquinho inconveniente, porque a brincadeira dele vem acima de tudo e de todos. Conhece alguém assim? Se sente assim? Você
é comunicador nato? Ou, quando eu fui descrevendo, pensou no comunicador? Pois é. Então, como que a gente desenvolve um comunicador? Primeiro, trabalhando a gerência do tempo, né? O tempo, ele não pode ser menosprezado. E aí, com algumas técnicas e ferramentas, a gente consegue organizar um pouquinho mais como se faz uso desse tempo. Às vezes, até pedindo para o comunicador escutar um pouco mais, parar, refletir, para depois agir. É parte do comunicador também trabalhar o controle dos impulsos, porque ele é tão sociável que ele acaba sendo impulsivo, e isso, em todas as áreas, nem sempre é bem visto. Também a gente precisa trabalhar com ele para que seja um pouquinho mais perseverante, queira fazer e continuar fazendo, um pouquinho mais reflexivo, ou seja, eu pego o comunicador com todo o potencial positivo que ele tem e fortaleço os outros 3 perfis. Agora você ficou curioso. Pois bem, no próximo vídeo, lá pela semana que vem, a gente vai falar um pouquinho de outro perfil, muito comum aqui no Brasil, porque o comunicador é muito comum, mas a gente tem o executor, que também tem se tornado um perfil muito comum, de grande valia para a sociedade, mas que precisa também dosar algumas questões. Meu nome é Adriana Meyer e até a próxima.